é também a bênção para o início do acampamento dos jovens e das atividades que amanhã se irão seguir. A atividade de hoje é ficar em paz. Se não comeram comam alguma coisa, descansem convenientemente, orem se puderem, lembrem-se de Deus já que estáis fora das vossas casas físicas, lá onde viveis, mas estáis naquela que é a vossa casa também, que é a igreja, e muito especificamente ao interior da igreja, o mosteiro, como lugar especial, não só nobre, mas sagrado, terra sagrada. Por isso lembrai-vos que aqui os comportamentos aos quais estáis habituados nas vossas vidas, no vosso dia-a-dia, antes de levantares um braço, antes de abrir-vos a boca, antes de elevar os vossos olhos, para seja o que for, lembrai-vos que estáis no céu. E isto é bom porque nos dá uma noção que muitas vezes nos andamos da mesma guiada, que é sermos, de facto, isso mesmo, vigilantes. Porque o primeiro motivo deste acampamento e de qualquer outro da juventude, o primeiro motivo é podermos, enquanto comunidade eucarística, feita por todos aqueles que fazem parte da igreja, mas especificamente aqui representada toda a igreja, naqueles e naquelas jovens que aqui vêm propositadamente para adorar o Senhor nosso Deus de uma forma diferente daquela que é comum no dia-a-dia. Não adoramos nós e o nosso Deus quando oramos. Não adoramos nós e o nosso Deus quando temos um coração contrito e um espírito arrependido. Não adoramos o Senhor nosso Deus, pelo menos é o que nós desejamos, durante a Sagrada Liturgia, por excelência. Claro que sim, mas o acampamento é uma outra forma em que estamos não apenas na comunidade eucarística, mas estamos na comunidade eucarística ao interior do Santo Mosteiro, que é por si só um lugar sagrado de peregrinação, onde estão aqueles, neste caso aquelas, as monjas, que se afastaram do mundo, não porque desdenham, não porque desprezam, não porque esqueceram o mundo, mas precisamente porque procuram amar o mundo mais do que aqueles que no mundo vivem. Então retiraram-se fisicamente do mundo para o mosteiro, para poderem no mosteiro mergulhar no mundo. Como? Estando no mosteiro, isso é passível de acontecer, como eu digo, pela oração, pela dedicação, hora após hora, ao longo de todas as 24 horas por dia. E este mergulho no mundo, pela Madre Abadesa Maria e pelas irmãs, pelas monjas deste Santo Mosteiro, como é o apelo comum em qualquer mosteiro ortodoxo do mundo, tem a ver depois com a memória que as irmãs têm em cada minuto da vida que elas passam ao longo de todos os anos no mosteiro. Em cada minuto elas lembram aqueles que sois vós todos que viveis fora do mosteiro, que viveis vidas muitas vezes conturbadas, cheias de desafios, de dificuldades, cuja leitura das mesmas nem sempre é fácil, nem sempre entendemos o que é que às vezes a vida nos proporciona. Tendemos a julgar muitas vezes situações que não eram passíveis de julgamento e erramos nas conjecturas que nós depois urdimos e que são mal urdidas. Então as monjas estão no mosteiro precisamente para orar contínua e incessantemente, como nos diz o apóstolo, o grande apóstolo São Paulo, para que todos na igreja, lá nos quadrantes geográficos mais variegados onde cada um de vós vive, possa ter na sua vida um pedido continuado, ininterrupto, de alguém que diz: Senhor, esta é a voz do mosteiro, que através das irmãs, pela boca da Madre Abadesa, de cada uma delas nas suas orações pessoais, se é diante de Deus: Senhor, lembra cada um dos teus filhos e filhas desta Santa Igreja que vive no mundo, aqui, lá e além. E depois, mais a Madre Abadesa e as irmãs, bem, e nós, vivos, que vivemos cá também, pedimos sempre que o fazer podemos, especificamente pelas características e condições de vida que cada um de vós vive, não é de todos, mas de muitos de vós, cujos nomes mais conhecemos, ou melhor conhecemos, pelo tempo que estão em igreja, já sabemos quem são, porque conhecemos as dificuldades específicas da vida daquele e daquela pessoa, então não oramos assim sem nome. O mosteiro ora com nomes de todos aqueles que são conhecidos. O mosteiro sem conhecidos. Quem se puder sentar, sente-se. Sente-se. Sim, agora já disse para sentar. Bem, então, o mosteiro, se quiserem sentar-se, o mosteiro, mais irmãos e irmãs, acolhe o acampamento. E o segundo motivo importante para que o acampamento aconteça, se realize, o primeiro já sabeis, é para adorarmos o Senhor nosso Deus em verdade e em justiça. O segundo motivo grande é para partilharmos entre todos nós este amor de Cristo, que possa baixar ao coração de cada uma de vós e cada um de vós, para vivermos nestas horas aqui no mosteiro,
que agora começar até ao final do dia de amanhã, esse amor cristológico, o amor de Cristo, para que o sangue que da cruz de Cristo escorre pelos seus pés, como nós vemos no rito da crucifixão, e banha com o seu próprio sangue a caveira e os ossos de Adão, simbolizando nisso a passagem do Adão corrupto ao Adão incorrupto, pelo sangue dado por nosso Senhor Jesus Cristo, por todos nós na cruz, e também por Adão, lavando-o do pecado antigo. É por isso que no fundo da cruz, abaixo dos pés de Cristo, está lá aquela caveira com aquelas tíbias. Também nós, que muitas vezes somos só Adão velho ainda estamos muito longe, sequer de aceitarmos o apelo deste novo e único verdadeiro Adão, que é o próprio Cristo, possamos neste acampamento, uns com os outros e umas com os outros, todos em comum, todos em comunhão com Cristo e uns com os outros, passarmos a ter como parâmetro esse amor de Cristo e não o amor dos homens. Não aquele amor que nós conhecemos vulgarmente, que vem nas revistas, que vem na televisão, que vem nos telejornais, que vem no mundo aí fora, sem rosto e sem vigor, envenenando-nos tantas vezes. Então o mosteiro serve também para nos limpar desse veneno. O mundo não é venenoso em si mesmo, mas como aqueles que vivem no mundo se afastaram e vivem afastados de Deus, então naturalmente que transportamos, ainda que às vezes inconscientemente, esse veneno que o próprio demónio deixa nas sugestões que nos faz para influenciar as nossas vidas rumo ao desencontro com Cristo, para que nunca tenhamos comunhão com Ele. O acampamento é também para isso. Bem, e depois, num terceiro momento, para que vós possais sair daqui amanhã, quando terminar o último fogo do último ato do acampamento ou atividade, possais levar daqui um horizonte mais esclarecido. Não porque aprendestes muitas noções teológicas, muitas regras, muitos ensinamentos não conhecíeis, verbalizados e lidos, mas que cada um de vós vá daqui com um conhecimento fruto da experiência e do amor que procurou com sinceridade e com verdade, de forma a politicamente verídica, viver entre os seus irmãos. Que cada um de vós saia daqui para as suas casas, para as vossas vidas, com uma imagem de Deus mais limpa, porque ela é indestrutível, mas ela é passível de ser a imagem de Deus vivo em nós, obscurecida pelos nossos pecados. Que ela saia mais limpa. E que naquela vontade, tantas vezes, pouco conhecida de nós, que devemos empenhar para nos tornarmos semelhantes àquilo que o Senhor é e que nós ainda não somos, que cada um de nós, quando terminar o acampamento, tenha dado um passo rumo ao empenhamento dessa vontade pessoal para se aproximar mais daquele Cristo que espera por nós na cruz. E aquele Cristo que espera por nós na cruz é aquele mesmo Cristo, nosso Senhor, que após o seu batismo no Jordão, caminhou ao encontro de Adão. Caminhou. A primeira coisa que o Senhor faz depois do seu batismo é ir à procura de Adão. Onde? No deserto. Se estás lembrado, o primeiro ato que o Senhor faz após o batismo é caminhar para o deserto. 40 dias de oração, 40 dias de jejum, onde é tentado 3 vezes por Lúcifer, pelo próprio demónio. Bem, ainda durante o acampamento espero abordar um bocadinho esta questão deste Cristo que vai à procura de Adão, vai à procura de nós. O Senhor vai à procura de nós. Foi por isso que o Senhor foi para a cruz, para nos encontrar a nós que estávamos escondidos na morte eterna, como escondido. Se escondeu Adão de Deus, que lhe pergunta: onde estás tu, Adão? Não é que Deus não se estava a referir atrás da que a árvore do Éden é que tu estás escondido, que eu não te vejo, não. Aqui esta pergunta de Deus: onde estás tu, Adão? É em que estado tu estás? Qual foi o estado ao qual te alcandoraste, ao qual subiste, isto é, descendo à morte? É isso. Porque ele esconde-se de Deus. Esconde-se porque ele não tem mais comunhão com a fonte da vida, que é o próprio Senhor. O maior e mais terrível momento de Adão não é desobediência, ainda que seja gravíssimo, porque ele quebra o jejum.
a primeira vez que no cosmos criado, Deus convida um dos seus filhos, neste caso Adão e Eva, a jejuarem, no primeiro convite ao jejum eles falham. Eles não jejuam, eles comem. Eles consomem. Tocam na comida que era a árvore que estava, na árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que eu estava a dizer, o ato mais tenebroso e de maior relevância não é apenas este, não exclui este, a desobediência, claro, mas o mais tenebroso momento na vida de Adão, nesta temporalidade em que há comunhão com Deus e depois deixa de haver, é exatamente isso. É a quebra, é a ruptura de Adão e Eva com a fonte da vida. E a fonte da vida é o próprio Deus. Cortados da fonte da vida, eles não têm mais vida. Se não têm mais vida, herdam a morte. Herdam a morte. E na cruz, Cristo sobe para do alto da cruz olhar e buscar o Adão antigo que há em nós, para pelo seu sangue, da mesma forma que ele lava com o seu sangue o caveiro e os ossos de Adão, nos lavar a todos nós nesta natureza humana, que é caveira com carnes ainda. Nós temos carnes na nossa caveira, os nossos ossos são cobertos por carnes, mas somos tantas vezes caveira e ossos desnudados, não de carnes, mas desnudados da graça de Deus, que teimamos em rejeitar, teimamos em recusar, teimamos em não assumir, não aceitar em nós. E isto que eu espero que no acampamento, vós, filhos e filhas pequeninos ainda, na idade e também no tempo em igreja, possais começar a aprender saboreando, tocando. Aqui podeis tocar, neste amor cristológico que nos vem da cruz. Aqui não jejueis, não façais jejum deste amor. Aqui não é para jejuar, é para abrirmos a boca da alma e também do nosso corpo e termos os nossos irmãos em nós, nas nossas preocupações de amor, não nas preocupações deste intelecto, desta mente racional, porque intelecto às vezes, segundo os passos de igreja, estamos a usar a palavra intelecto e eles estão a falar do nous, do espírito, não é? Para que não haja equívocos, estou a falar da mente racional. Não mordemos apenas aí os nossos irmãos, mordemos dentro de nós, no nosso amor. Quando os nossos irmãos fazem parte, são parte integrante do nosso amor, nós passamos a ter um património novo. Já não somos sozinhos, eu comigo próprio, sou eu com todos os que amo dentro de mim, ainda que eles tenham os seus corpos fora de mim, mas eles estão dentro de mim porquê? Porque a vida deles, naquilo que comporta toda a vida de cada irmão e irmã minha, é preocupação minha. Não é uma coisa postiça em mim, não é uma preocupação que eu não tinha e passo a ter. Não, eu sempre deveria de ter, desde que abro os olhos das minhas narinas em criança, bebé, na minha meninez ainda, e respiro o odor da criança que está ao meu lado, eu deveria permitir que esse lastro da minha infância, que permite que eu tenha os odores das crianças que estão ao meu lado, que brinco com eles, que me exalto com eles, exalto na alegria, me exalto às vezes também, na ira que as crianças também têm, essas pequenas imperfeições, mas que isso fosse património meu eterno. E nós cindimos-nos dessa meninez, das coisas belas que são próprias às crianças, daquelas crianças relativamente às quais tu diz, deixai vir a mim cada uma delas. Porque o reino dos céus é para elas, para as crianças. Nós somos adultos, na biologia dos nossos corpos já e na temporalidade dos anos vividos, devemos ter diante de nós sempre. Não abandonemos este repto. Não abandonemos aquilo que em nós é menino e menina. Nós deveríamos ser menino e menina adultos na corporeidade dos nossos corpos, adultos na fé e crianças na pureza. Devíamos ter um coração e uma alma puros, como é próprio às crianças, até aos 7 anos terem. Por isso, antes dos 7 anos, elas não se confessam, são tidas como semelhantes aos anjos. Só depois elas começam a ter noção da sua existência, começam a avaliar, a julgar e a fazer conjugações em função daquilo que a circunda, das atitudes que os outros têm, das circunstâncias das vidas, e começam a copiar o que os adultos já fazem. E começam a copiar as asneiras e os erros. Então sejamos como estas criancinhas que ainda comungam sem ter que se arrepender porque não pecam. Que bom que é que nós pudéssemos, a certa altura da nossa vida, ser assim. Mas como isso é um desafio, parece
pela história de 2000 anos de igreja, é impossível para o homem de alcançar sem a graça de Deus, e mesmo com a graça de Deus, até os santos ainda pecam. Então, que nós aprendamos cada vez a amar aquela menos frequência com que o pecado tem sucesso quando me bate à porta. Que em 10 vezes que o pecado me bate à porta, eu nego 9. Que bom que é quando partíssemos ao encontro de Cristo desta vida, para sermos ressuscitados na outra etapa desta mesma vida, nos corpos que vão ainda jazer um tempo no cemitério, eu pudesse ser Senhor 10 vezes. Em 5 minutos o pecado bateu à minha porta. Das 10, 9 eu consegui, com a tua graça, rejeitar. Nunca pequei. Que bom que Ele me disse isto nós conseguimos, queridos irmãos e irmãs. Para que um dia possamos o quê? Crer verdadeiramente. Crer verdadeiramente em Cristo. Podemos dizer, eu creio em Ti, eu acredito em Ti, Senhor. E só será verdade. Esta frase, eu creio, eu acredito em Ti, só será verdade. E aí é objetivamente claro para mim, eu não tenho dúvida que eu creio. Toda a subjetividade foi apagada no horizonte. E só acontecerá quando eu acredito em Ti, Senhor, for igual. Eis a minha vida, que Te é entregue, Senhor, por toda a igreja. Eis a minha vida. Como diz São Paulo, a morte para mim é ganho, diz o grande apóstolo. Quando nós conseguimos dizer, eu creio em Ti, Senhor, e isto for sinónimo de morte para mim é ganho, a minha vida é a Tua, Senhor, entrego à Tua igreja. Foi o que fizeram os santos mártires. Eles entregaram a sua vida à igreja. Quem é a igreja? A igreja é Cristo com todos vós e com todos nós. A igreja é todos vós e todos nós com Cristo. Então, quando eu digo entrego a minha vida, estou disponível para que a minha vida seja saída de mim e dada como testemunho lá onde a igreja precisar dela, isto é o mesmo que dizer que eu dou a minha vida por Cristo. E dar a minha vida por Cristo, dar a minha vida por cada um de vós e vice-versa. Então, só posso ter a certeza que creio de facto no Deus triúnico quando a minha vida não for mais importante para mim tê-la, guardá-la, do que dela abdicar. Enquanto for aterrorizante para mim guardar a vida, esta vida biológica que eu tenho, porque me faz falta, porque eu preciso deste corpo ainda inteiro, que respire, cujos pulmões possam ainda neles sentirem este circuito do oxigênio que eu inspiro, do que eu expiro, carbono, do dióxido. Enquanto isto tudo for importante para mim, eu não creio ainda. De facto, inteiramente em Deus. Eu estou a tentar. É um desafio, é uma caminhada que me é proposta. Este encontro meu com Cristo. Este encontro que eu quero ver tornado presença. Isto é face a face. É para isso que nós estamos em igreja, queridos irmãos e irmãs. É para isso que estamos em igreja. Para que possamos comungar com Deus. Com este Deus que é verbo encarnado, saído do ventre de Maria. Mas é um encontro não de fábula. É um encontro de pessoa com pessoa. A pessoa divina do Verbo de Deus, segundo a pessoa da Santíssima Trindade, Verbo de encarnado, assumindo a natureza humana, que se encontra connosco, ele se perfila naquele horizonte onde eu estou hoje, ao longo de todas as cruzes da minha vida, e lá onde o Senhor me aguarda, em simultâneo, no fim desta caminhada. É o mesmo Cristo, que está no fim, que está no princípio, que está no meio. É o mesmo, num só e único e simultâneo momento, queridos irmãos e irmãs. E quando esta minha vida puder ser dada com a disponibilidade que Cristo deu a dele na cruz, pode ser até que Cristo nunca me peça. Mas eu sei, e Cristo sabe, que se o irmão meu ou a irmã precisasse que a minha vida fosse sua, que um cancro que ele tenha ou que ela tenha, por misericórdia de Deus, passe a ser o herdeiro da maleita e da doença que mata o meu irmão para que ele tome a minha vida por misericórdia divina e viva na minha vida aquela da qual eu abdiquei por amor a Ele, então sim, eu posso dizer que eu creio. Até lá, filhos, até lá, temos este amor que Deus nos deixou, que é esta Igreja Santa do Senhor, onde estão todas as alfaias, instrumentos e utensílios, desde os ensinamentos diretos que nos vêm da Trindade, pela pessoa do Verbo encarnado, que é o próprio Cristo, transmitidos aos apóstolos, pelos apóstolos, pela Sagrada Escritura, que navega dentro da tradição da Igreja, porque o ventre
de onde brota a Sagrada Escritura é a Santa Igreja de Cristo, a própria Igreja, a Santa Tradição que envolve e pela qual é também envolvida todos os sacramentos, as orações dos santos mártires, confessores, doutores da Igreja, toda esta experiência do Espírito Santo que nunca mais abandonou nem abandonará desde o dia de Pentecostes até à segunda vinda de Cristo, esta sua Santa Igreja que a vivifica, que a sustenta, que lhe dá fogo e suporte. Nós temos isto. Para quê? Para que nenhum desafio, por maior que seja, possa legitimar desculpas da nossa parte. Eu era muito fraco, Senhor, por isso não consegui encontrar ao longo da minha vida. Porque acreditar, diz nos passos da Igreja, queridos irmãos e irmãs, que aqueles entre nós que não encontrarem Cristo nesta vida, não o encontrarão na outra etapa desta mesma vida. Na outra vida, como diz o povo. Se não encontrarmos Cristo aqui, não encontraremos lá. Significa que não encontrarmos Cristo lá em parte nenhuma. Significa que estamos sós. E se não estamos com Cristo, estamos com quem? Com Lúcifer. Porque não há uma terceira hipótese. Não posso ir para a República Dominicana. Nem estou com Lúcifer, nem estou com Cristo, mas fui de férias. Não existe. O demónio pega-nos e leva-nos de férias com ele. Não para a República Dominicana, para Acapulco, para Benidorm, para Palma de Maiorca, para Palma de Minorca, mas para o reino dos infernos depois da subida do Senhor. E já inferniza a nossa vida já transforma a nossa vida tantas vezes no inferno, nestes dias em que vivemos e respiramos, para nos afastar desse encontro presencial, que é o objetivo maior, queridos irmãos e irmãs. Chama-se deificação, theosis, ou teose, em português, teosis. Significa isto, em termos práticos. Eu quero fazer toda a minha vida uma caminhada com a graça de Deus, porque a minha fragilidade sai por cada um de todos os meus poros, mas tem a graça de Deus. Então, onde eu fraquejo, a graça de Deus levanta-me. Onde eu caio, a graça de Deus impele-me, me erga. E quando eu penso que ainda falta muito para o encontro com Cristo, a graça de Deus diz-me que posso continuar, que não estou só. O Senhor que me espera é o Senhor que me leva ao encontro com Ele. Repito, o Senhor que me espera é o mesmo Senhor que, pela sua graça, me leva ao encontro com Ele. Mas eu tenho que querer ir. O Senhor não faz a caminhada, o Senhor que me espera não faz a caminhada por mim. Ele faz a caminhada comigo. É isto, queridos irmãos e irmãs, que eu espero que este acampamento tenha como horizonte, como paisagem, digamos assim. Imaginai que isto tudo que eu vos disse é uma paisagem pintada por alguém que pinta muito bem, que pinta melhor nas cores expostas, na cromaticidade que elas nos apresentam, do que na pobreza da linguagem, pelas palavras que eu vos dirijo. Imaginai uma paisagem bela à qual não podeis resistir. Que seja esta paisagem que encontreis nesta primeira hora e durante todas as horas, até à última hora em que amanhã estareis no mosteiro e que se encerrará o acampamento da juventude. E que nessa paisagem Cristo seja o centro glorioso, a melhor imagem que possais encontrar em todas as matizes que a paisagem possa ter. Que o Senhor os abençoe, acompanhe e que vos ajude também nas vossas orações a pedir ao Senhor nosso Deus que perdoe a vossa pecado, porque eu menti descarada e despoderadamente. Porque eu disse que ia só dizer umas palavrinhas curtas e parcas, e é sempre um bocadinho mais do que aquilo que eu digo. Enquanto eu continuar a ser mentiroso, nisto pelo menos que vos digo eu sou, pedi ao Senhor nosso Deus, temos um bom motivo para dizer o meu interprete é imperfeito e não há julgamento nessas palavras. Eu espero que um dia não seja assim. Bendito seja o Senhor nosso Deus, para sempre, sempre. Amém.